Olá pessoal, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Anderson Oliveira, professor e tecnólogo em refrigeração e climatização, e a aula de hoje eu preparei para você, especialmente para você que tem dificuldade em elaborar e desenvolver os seus próprios diagramas elétricos. Então, na aula de hoje nós vamos fazer um diagrama elétrico do zero. Para isso, é bom que você tenha uma base de eletricidade. Além dessa base de conhecimentos elétricos, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar exatamente aqui, ó, nessa base que é aciona, funciona e protege. Qualquer diagrama elétrico, seja ele residencial, comercial ou industrial, independente do porte, seja ele porte pequeno, médio ou grande, todo diagrama elétrico tem essa premissa: aciona, funciona e protege. Professor, o que significa esse tal do aciona, funciona e protege? Bem, todo diagrama elétrico precisa de alguma coisa que aciona. E o que é isso que aciona? É um componente que geralmente passa uma corrente elétrica. Então, um componente que aciona passa uma corrente elétrica. No componente que funciona, ou a máquina que funciona, ou aquilo que você quer que funcione, se ele funciona, geralmente ele consome uma corrente elétrica. Então, aciona, passa corrente, funciona, consome corrente e protege. O componente que protege, geralmente ele corta essa corrente elétrica. Então, é só gravar: aciona, funciona e protege. O seu diagrama elétrico vai ser baseado no aciona, funciona e protege. E aqui já falamos o porquê disso, ok? Para que nós possamos aí desenvolver o nosso diagrama, vamos começar então com um circuito para ligar uma lâmpada. E aí eu tenho aqui, tanto no 127 ou no 220, 127 volts eu vou trabalhar no fase neutro, 220 volts vou trabalhar fase 1, fase 2. Eu vou fazer o primeiro diagrama considerando uma lâmpada. Então eu tenho aqui o desenho de uma lâmpada, a simbologia, né, de uma lâmpada, onde essa lâmpada ela vai precisar de um neutro e ela vai precisar de uma fase. Bem, fase neutro. Como é que nós ligamos uma lâmpada? Neutro direto na lâmpada. E a fase, vou pintar de vermelho aqui, essa fase ela tem que entrar em uma proteção. Nesse caso aqui eu posso considerar aqui que é um disjuntor, né, uma fase passando pelo disjuntor. Sai do disjuntor, eu vou entrar aqui no contato aberto do interruptor. Sai do contato aberto, eu venho para a minha lâmpada. Vou tirar esse daqui só para não confundir, que parece um 7 aí, né? Deixa eu tirar isso aqui para vocês. Então, isso daqui é uma simbologia de um disjuntor monopolar, tá? Então, eu tenho aqui uma lâmpada, um interruptor e uma proteção. Bem, nesse nosso diagrama aqui, nós temos o aciona, funciona e protege. Quem é que aciona a lâmpada nesse circuito? É um interruptor. Então, o aciona é um interruptor. Quem é que funciona nesse circuito? Quem funciona é a lâmpada, é o número 2. E quem protege esse circuito por um curto-circuito ou sobrecarga é o nosso disjuntor aqui, que é o 3, protege. Então, aqui nesse diagrama simples, você tem quem aciona, funciona e protege. A partir do momento que esse disjuntor está fechado, eu aperto o meu interruptor e vai acender a minha lâmpada. Então, esse aqui é o primeiro diagrama do zero. Aciona, funciona e protege. Aciona, funciona e protege. Professor, para uma lâmpada isso é simples, dá para fazer. E se eu fizesse aí um comando elétrico, por exemplo, como é que você faria? Vamos apagar esse cara. E aí você vai ver que a mesma base aciona, funciona e protege, serve para qualquer diagrama, tá? Nesse caso aqui, como geralmente não vou ter um diagrama de comando em 127 volts, eu vou optar por 220, mas você pode fazer também o 24 volts, tá? Então eu vou pegar aqui a fase 1 e fase 2. Se eu for ligar aqui uma bobina, vou fazer aqui uma bobina aí de um contator.
E aí eu tenho, então, uma fase qualquer direto na bobina. É isso que nós fazemos. A fase 1, eu vou, então, jogar na parte de cima. Essa fase 1, ele vai entrar no contato fechado de uma proteção. Se eu vou ligar aqui a bobina de um contator, vou pegar um contato fechado aqui do relé térmico. Na sequência, eu vou seguir aqui no contato aberto de um botão. Vou colocar aqui um botão liga, só um botão de pulso, tá? E aqui, então, eu vou para a minha bobina. Nesse caso aqui, eu tenho alguém que aciona, que é um botão liga, é o número 1. Eu tenho alguém que funciona, que é a bobina do contator, é o número 2. E eu tenho alguém aqui que protege, que pode ser tanto um contato fechado do relé térmico, quanto um fusível de comando. Então aqui novamente, do zero, com a base aciona, funciona e protege, eu consigo fazer aqui um diagrama básico, né? Um botão de pulso aqui só, tá? Apertei o botão, eu vou energizar a bobina. Eu solto o botão, esse botão de pulso, eu solto esse botão, ele vai desenergizar a bobina. Mas, de qualquer forma, o objetivo é o mesmo. Aciona, funciona e protege. E esse carinha aqui também pode ser o nosso protege. Professor, o diagrama de comando, beleza. E se fosse um diagrama de potência? Bem, se for um diagrama de potência, o aciona, funciona e protege tem que ser exatamente a mesma coisa. Então vamos fazer aqui, ó. Bem, numa rede trifásica, a gente pode utilizar isso aqui, ó. Tenho a minha rede. Essa rede ela vai descer. É uma rede trifásica, considerando então não um diagrama de potência, uma rede trifásica, onde ela precisa passar por uma proteção. Essa proteção aqui é o nosso fusível, nesse caso aqui, né, um NH, por exemplo, de AZ. Eu tenho fusível 1, fusível 2 e fusível 3, beleza? Bem, passando pelo fusível, eu tenho então esse cara, que ele vai passar por um contato aberto na bobina de um contator. Eu posso chamar isso aqui de K1, por exemplo. Ok? Então, esse contato aqui faz parte, contato de potência dessa bobina. Além disso, ele vai passar também, vou pegar aqui isso, ele vai passar também por uma proteção. Essa proteção é do relé térmico. E aí, depois que ela passar por essa proteção, vai chegar aí no nosso motor trifásico de corrente alternada, sei lá, vou colocar aqui 5CV ou 1CV, e, né, considerando que esse cara vai ter que ter um aterramento. Mas vamos lá, de novo, aciona, funciona e protege. Quem aciona? Os contatos dessa bobina K1 aciona, é o número 1. Quem funciona? Quem funciona é o nosso motor elétrico, número 2. Quem protege? Eu tenho duas proteções. Eu tenho essa proteção aqui, que é a proteção térmica. Então, esse cara aqui protege, é o número 3. Eu tenho essa proteção aqui magnética ou de curto-circuito. Então, no diagrama de potência, eu também tenho o aciona, o funciona, que é o 2, né? Que é o motor, e o protege. Então, independente do diagrama, você sempre vai ter o aciona, funciona e protege. Seja ele qual for. Professor, eu quero fazer uma ligação de um compressor monofásico. Essa base, ela também dá para fazer com compressor monofásico? Dá. E vamos fazer isso agora. Olha só. Vamos apagar esse cara aqui. E agora nós vamos ligar aí um compressor, vou fazer um exemplo de um compressor rotativo, tá? E aí nós vamos olhar somente o compressor, tá? Ignorando outras coisas, por exemplo, sensores de temperatura e tudo mais. Mas considerando já um compressor rotativo, por exemplo, né? Vou considerar então um compressor rotativo em 220 volts. Eu vou pegar aqui a fase 1 e vou pegar aqui a minha fase 2.
Bem, a gente sabe que o compressor ele tem 3 pinos. 1 pino, 2 pinos, 3 pinos. No compressor rotativo, esse carinha aqui é o comum. Você tem o C, o R e o S. Beleza? C, R e S. Geralmente vai vir uma fase direta no R. E a outra fase? A outra fase, eu vou usar vermelho aqui. A outra fase, ela vai ter que passar por uma proteção, mas daí eu posso utilizar aqui um fusível também. Chegou aqui, ele vai ter que passar por alguma coisa que liga esse cara, e esse cara pode ser um termostato ou um sensor de temperatura, e aqui ele vem direto, tá? Sabemos que nós temos aqui então, né, uma bobina e uma outra bobina. Da forma que está aqui, esse compressor ele só não funciona porque não chegou nenhum tipo de fase na bobina auxiliar. Então, o que nós fazemos aí? Nós fazemos uma derivação em um cara chamado capacitor permanente. E aí sim, eu vou ter quem aciona, funciona e protege. Quem aciona? Um contato de um termostato, por exemplo, tá? Ou de um relé da placa. Esse cara aqui aciona. Quem funciona? Quem funciona é o nosso compressor. Então aqui o nosso compressor, ele funciona. Quem protege? Quem protege é esse fusível aqui, por exemplo, tá? Esse aqui é o nosso número 3. Agora olha que interessante. Para que isso aqui seja verdade, faltou o capacitor. O que o capacitor faz? O capacitor, ele aciona a nossa bobina auxiliar. Se ele aciona, ele não aparece o contato dele aqui, mas é como se ele tivesse um contato. Então, esse capacitor ele também aciona. Só que ele não vai acionar o compressor em si, ele vai acionar a bobina auxiliar, fazendo o quê? Fazendo descarregamento de energia nessa bobina, para que o compressor tenha aí a sua rotação, o seu funcionamento. De qualquer forma, nós temos aqui o aciona, porque aqui eu vou acionar a parte de comando para o compressor e aqui eu vou acionar especificamente a bobina auxiliar. Quem funciona? É o meu próprio compressor e quem protege, nesse meu exemplo aqui, é o nosso fusível de comando, que também poderia ter aí um protetor térmico. Então nós poderíamos ter aqui, no meio do caminho, nós poderíamos colocar também um protetor térmico aqui. Aí poderíamos colocar um protetor térmico. Nesse caso, o protetor térmico seria o cara que protege. Você pode fazer a proteção térmica externa. Se o compressor tiver a proteção térmica interna, já está dentro do bobinado do compressor. Por isso que eu coloquei esse fusível aqui, porque se você tem uma proteção interna, você também tem que ter aí uma proteção externa para fazer o seu diagrama. Ou seja, aciona, funciona e protege. Você faz qualquer diagrama elétrico do zero. Beleza? Espero que você tenha curtido. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu like e não esqueça de ativar o sino de notificação. Legal? Na sequência, nós estaremos aí preparando mais aulas nesse conceito aí de elétrica, eletrotécnica e comandos elétricos para te ajudar no dia a dia. Forte abraço, fica com Deus e valeu!